Você já sentiu aquela ansiedade, aquela exaustão de tentar ser o cara perfeito, de calcular cada palavra, cada gesto, com o medo constante de dizer a coisa errada e estragar tudo? É um jogo que te drena, um jogo que te faz sentir como um ator em um palco, e não o protagonista da sua própria vida. Você se pega revisando mensagens antigas, tentando decifrar o que o emoji dela quis dizer, porque o tempo de resposta dela mudou de 5 minutos para 3 horas. Cada interação se torna um teste de performance, e a sua paz interior é o preço que você paga. Essa busca incessante por aprovação, por uma migalha de validação, te esvazia. Você se torna reativo, frágil, um barco sem leme à mercê das marés do humor e do interesse de outra pessoa. E se eu te dissesse que a força de atração mais poderosa que um homem pode ter não vem de aprender novas técnicas de conquista, mas de desaprender a necessidade de agradar? E se o segredo para atrair não for fazer mais, mas ser mais? Este é o grande paradoxo que os homens modernos, bombardeados por conselhos superficiais, não conseguem enxergar. Eles acreditam que precisam de mais frases prontas, mais estratégias, mais jogos. A verdade é o oposto. Você precisa de menos. Menos ansiedade, menos necessidade, menos performance. Você precisa de mais substância, mais centro, mais você. A atração genuína não é um ato de malabarismo. É a consequência inevitável de uma força interior que transborda. Neste vídeo, eu não vou te dar um roteiro do que dizer. Roteiros são para atores e você não está mais nesse papel. Eu vou te entregar as 15 lições essenciais do estoicismo que vão forjar em você uma força interior tão autêntica, tão inabalável, que a atração se tornará uma consequência natural, não um objetivo forçado. Vamos desconstruir a mentalidade frágil peça por peça e substituí-la por uma fortaleza. E a primeira lição, a pedra fundamental desta construção, você pode aplicar ainda hoje, nos próximos minutos, e sentir o poder retornando para suas mãos imediatamente. Vamos à primeira lição, a mais crucial de todas. A ferramenta que, sozinha, pode eliminar 80% da sua ansiedade nos relacionamentos. Eu a chamo de a dicotomia do controle, aplicada à atração. Parece complexo? É brutalmente simples. Imagine que você está prestes a enviar uma mensagem para uma mulher que te interessa. Ou pior, você já enviou, e agora está no purgatório da espera. A mente começa a acelerar. Será que fui ousado demais? Será que ela vai rir? E se ela não responder, o que eu faço? Esse caos mental nasce de um único erro fundamental: tentar controlar o que é incontrolável. É aqui que entra a técnica prática, a regra dos 2 minutos. Antes de enviar aquela mensagem, antes de reagir ao silêncio dela, antes de tomar qualquer decisão movido pela ansiedade, pare, respire fundo e por 2 minutos faça um exercício mental ou físico. Desenhe uma linha no meio de uma folha de papel. Se não tiver papel, faça no bloco de notas do celular ou apenas visualize em sua mente. De um lado da linha, você vai escrever: o que eu controlo. Do outro lado, escreva: o que eu não controlo. Agora, vamos preencher essa lista juntos com honestidade brutal. Do lado do que você controla, o que podemos listar? Minhas palavras, minha intenção ao enviar a mensagem, a honestidade dos meus sentimentos, o meu caráter, as minhas ações, o meu propósito de vida, se eu vou ou não à academia hoje, o livro que eu vou ler, o trabalho que preciso terminar. Esta lista é o seu reino, é o seu domínio. É aqui que reside todo o seu poder. A sua única tarefa como homem, segundo os estoicos, é focar 100% da sua energia, da sua atenção e do seu esforço neste lado da linha. Apenas. Agora, vamos olhar para o outro lado. O lado do o que eu não controlo. O que encontramos aqui? A resposta dela. Se ela vai responder, quando vai responder e como vai responder. Os sentimentos dela por você. A opinião dela sobre você. O humor dela hoje. Se ela está ocupada, se está com outra pessoa, se o celular dela caiu na água, a atração que ela sente ou não por você. Percebe? Todo o universo de resultados externos,
Todo o objeto da sua ansiedade está deste lado da linha, o lado que, por definição, está completamente fora do seu alcance. Tentar influenciar isso diretamente é como tentar segurar a água com as mãos. É inútil e exaustivo. Vamos aplicar isso ao cenário prático. O homem ansioso, que somos todos nós em algum momento, enviou a mensagem. O celular está na mesa, virado para cima. Cada minuto de silêncio é uma tortura. Ele pega o celular, relê a mensagem, procura por erros. Ele começa a construir cenários catastróficos. Ele está 100% focado no lado incontrolável da equação. Agora, o homem que aplica a regra dos 2 minutos. Ele envia a mesma mensagem. Ele sente a pontada inicial de ansiedade. É humano. Mas então, ele para. Ele traça a linha em sua mente. Eu controlei o que pude. Enviei uma mensagem clara e autêntica. O que acontece agora pertence ao universo dela, não ao meu. E então, ele vira o celular para baixo, o coloca no modo silencioso e volta para o que é controlável: seu trabalho, seu treino, sua leitura. Ele não está fingindo desinteresse. Ele está genuinamente realocando seu foco para o seu próprio reino. Isso não é um jogo, é a recuperação imediata do seu poder pessoal. Essa técnica simples, a regra dos 2 minutos, não é um truque de autoajuda que eu inventei. Ela é a aplicação prática do pilar de mais de 2000 anos do estoicismo, ensinado por Epicteto. E é crucial entender a filosofia por trás da ferramenta, pois é isso que a torna permanente. Epicteto foi um escravo. Ele viveu uma vida onde literalmente seu corpo e sua liberdade pertenciam a outro homem. E foi nesse cenário de impotência extrema que ele forjou uma das filosofias de liberdade pessoal mais poderosas da história. Ele entendeu que, embora seu corpo pudesse ser acorrentado, sua mente, suas escolhas e seus julgamentos eram seus e de mais ninguém. Ele dizia que a nossa principal tarefa na vida é uma só: separar o que é nosso do que não é. Separar o que está em nosso poder do que não está. A ansiedade que você sente nos relacionamentos, a necessidade de validação, a dor da rejeição, tudo isso nasce de um erro de cálculo. Nasce de você investir sua energia emocional e mental em coisas que não são suas. Você está tentando gerenciar um patrimônio que não te pertence, os sentimentos e as decisões de outra pessoa. Ao abandonar essa tentativa, você não se torna frio ou indiferente, como os críticos do estoicismo gostam de dizer. Você se torna livre. E a liberdade, meu amigo, é magneticamente atraente. Uma mulher não se sente atraída por um homem que precisa da aprovação dela para se sentir completo. Isso é um fardo. Ela se sente atraída por um homem que já é completo, que tem seu próprio centro de gravidade e que a convida para compartilhar desse universo, não para validá-lo. A sua paz não pode e não deve depender da validação dela. Como disse o grande imperador estoico, Marco Aurélio, a verdadeira felicidade é desfrutar o presente, sem dependência ansiosa do futuro. Pense nisso. Cada vez que você fica esperando uma resposta, você está colocando a sua felicidade presente como refém de um futuro incerto e incontrolável. Você está abdicando do seu poder sobre o agora. O homem estoico desfruta do presente. Ele desfruta do processo de escrever a mensagem, da coragem de ser autêntico. E então, ele desfruta do seu treino, da sua leitura, da sua vida. O resultado futuro é uma consequência, não uma condição para a sua paz. Essa é a mentalidade que vamos construir juntos. E agora que estabelecemos a fundação, a dicotomia do controle, vamos construir sobre ela com as outras 14 lições. Vamos começar com o primeiro pilar, o da autossuficiência. A segunda lição essencial vem de Sêneca. Seja o dono do seu tempo. Sêneca dizia que a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. E não há desperdício maior do que entregar nosso tempo, nosso bem mais precioso e não renovável, à ansiedade da espera. O homem que não é dono do seu tempo cancela planos com amigos porque ela pode ficar disponível. Ele passa horas olhando o perfil dela nas redes sociais. Ele coloca a vida dele em modo de espera, na esperança de que a vida dela se encaixe na sua. O homem que segue a filosofia da mente blindada opera de forma diferente. O tempo dele é dedicado,
Antes de tudo, à sua missão, ao seu propósito. Seja construir um negócio, aprender uma habilidade ou fortalecer seu corpo. Ele convida uma mulher para compartilhar desse tempo, mas ele nunca sacrifica sua missão por uma possibilidade. Se ela cancela um encontro, a resposta dele é calma. Entendido. Fica para uma próxima. E ele imediatamente reinveste aquele bloco de tempo em algo produtivo para si mesmo. A atração que isso gera é imensa, pois sinaliza que a vida dele é valiosa, que ele tem um rumo. Ele não é um passageiro esperando uma carona. Ele é o capitão do seu próprio navio. A terceira lição é talvez a mais difícil, mas também a mais libertadora. Amor fati, uma expressão em latim popularizada por Nietzsche, mas com raízes profundas no pensamento estoico. Significa amar o que acontece, amar o destino. Não apenas aceitar, mas abraçar tudo o que a vida te apresenta, seja o sucesso ou a falha. Como isso se aplica aqui? A rejeição não é um fracasso. O ghosting não é um ataque pessoal. Um encontro que não deu certo não é uma tragédia. São apenas eventos. Amor fati é a prática de olhar para um não, e não vê-lo como uma porta fechada, mas como um redirecionamento. O universo, ou a realidade, está te dando uma informação clara. O homem frágil se ressente dessa informação. Ele a personaliza, deixa que ela destrua sua autoestima. O que há de errado comigo? O homem de mente blindada pratica o amor fati. Ele diz, obrigado pela clareza. Ele entende que a incompatibilidade não é um veredito sobre seu valor, é apenas um dado. Talvez ela o tenha livrado de um relacionamento que não seria bom. Talvez ele precise focar em outras áreas da sua vida agora. Ele ama o que acontece porque sabe que tudo, absolutamente tudo, pode ser usado para forjar sua virtude e sabedoria. Essa atitude é tão rara e tão poderosa que o torna imune ao drama e ao ressentimento, qualidades que repelem qualquer mulher de valor. A quarta lição é o resultado direto das anteriores. Construa sua cidadela interior. Imagine uma fortaleza medieval. Muralhas altas. Um fosso. Guardas vigilantes. Essa fortaleza é a sua autoestima. Os estoicos ensinam que a única coisa que realmente nos pertence é a nossa capacidade de julgar os eventos, de escolher nossas respostas. Sua cidadela interior é um espaço mental onde sua autoestima é forjada de dentro para fora. Ela é construída com suas ações, sua disciplina, seu caráter, sua fidelidade à sua própria missão. A validação externa, os elogios, a atenção de uma mulher, são como comerciantes visitantes. São bem-vindos, trazem coisas boas, mas não são a fonte de sustento do castelo. O sustento vem de dentro. Quando uma mulher te testa, te provoca ou te critica, ela está, na verdade, batendo nos portões da sua cidadela. O homem sem fortaleza se desespera. Ele abaixa a ponte levadiça e tenta negociar seu valor. Por favor, goste de mim. O homem que construiu sua cidadela interior ouve as batidas, observa do alto da muralha com uma calma quase divertida e permanece inabalável. Sua autoestima não está em jogo, não está à venda, não depende da aprovação dela. Ele sabe quem é. E essa certeza, essa solidez, é o que as mulheres instintivamente procuram em um homem. A segurança de uma fortaleza. A quinta lição refina essa ideia. O desapego é poder. Epicteto novamente nos ensina a diferenciar preferência de apego. É perfeitamente natural e saudável preferir a companhia de uma mulher. Preferir que ela responda. Preferir que o relacionamento dê certo. O problema não está na preferência, está no apego. O apego é a mentalidade que diz: eu preciso disso para ser feliz. Minha paz depende desse resultado. O apego é a raiz de todo o sofrimento e de todo o comportamento carente. O desapego estoico, por outro lado, é a capacidade de apreciar plenamente a presença dela quando ela está lá, mas manter sua paz e seu propósito intactos se ela for embora. É olhar para uma rosa bonita, admirar sua beleza e seu perfume, mas não sentir a necessidade de arrancá-la do jardim e possuí-la para sempre. Você a aprecia pelo que ela é, no momento em que ela está presente. Nos relacionamentos, isso se traduz em uma leveza, uma ausência de pressão, que é incrivelmente atraente. Você não a está sufocando com suas expectativas.
Você não está colocando sobre ela a responsabilidade pela sua felicidade. Você está ali, presente, desfrutando da interação, mas ela sente, em um nível profundo, que você ficaria bem sem ela. E, paradoxalmente, é isso que a faz querer ficar. A sexta lição conclui nosso pilar da autossuficiência, a virtude como o único bem. No mundo moderno, somos ensinados que o valor de um homem reside em seu status, em seu dinheiro, em sua aparência. Os estoicos chamariam isso de indiferentes preferidos. São coisas boas de se ter, mas não definem o seu valor fundamental. O único bem verdadeiro, a única medida do valor de um homem, é a sua virtude. E o que é virtude? É a excelência do seu caráter, é a sua coragem, sua disciplina, sua sabedoria, sua justiça. É quem você é quando ninguém está olhando. Por que isso é tão crucial para a atração? Porque, no fundo, a atração de longo prazo, o respeito profundo, não é por um carro ou um cargo. É pelo caráter do homem. Uma mulher pode ser inicialmente atraída por coisas superficiais, mas ela só vai respeitar e confiar em um homem que demonstra virtude. Um homem que faz o que diz que vai fazer. Um homem que é calmo sob pressão. Um homem que trata os outros com respeito. Não porque quer algo em troca, mas porque é o certo a se fazer. Ao focar em ser um homem de caráter virtuoso, você para de se preocupar em parecer atraente e começa a ser atraente em sua essência. A atração se torna um subproduto de quem você é. Agora vamos para o segundo bloco de lições. Deixamos a fundação da autossuficiência e entramos na dinâmica da interação. A sétima lição é: fale com propósito, ou fique em silêncio. Vivemos em uma era de ruído constante. As pessoas falam para preencher o vácuo, para parecerem inteligentes, para buscarem aprovação. O homem estoico entende o poder da economia de palavras. Quando ele fala, é porque tem algo de valor a dizer. Ele não participa de fofocas. Ele não se gaba. Ele não enche a conversa com banalidades para evitar o silêncio. Aliás, ele se sente confortável no silêncio. Ele sabe que o silêncio compartilhado pode criar mais conexão do que 1000 palavras vazias. Em uma conversa com uma mulher, isso é uma demonstração de poder imensa. Ele não está ansioso para impressioná-la. Ele está presente. Ele faz perguntas e realmente ouve as respostas. E quando fala, suas palavras têm peso, têm intenção. Esse controle, essa precisão, cria um ar de mistério e autoridade. Ela percebe que está diante de um homem cuja mente não é um caos de pensamentos reativos, mas um lugar de ordem e propósito. O que nos leva diretamente à oitava lição. Ouça ativamente. A maioria das pessoas não ouve. Elas esperam sua vez de falar. Enquanto a outra pessoa está se expressando, a mente delas já está formulando a próxima frase, a próxima piada, a próxima história para impressionar. Isso não é comunicação, é uma competição de monólogos. O homem de mente blindada pratica a escuta ativa. Quando uma mulher está falando, ele está 100% presente com ela. Ele não está pensando em como vai responder. Ele está genuinamente tentando compreender o mundo do ponto de vista dela. Ele faz contato visual. Ele acena com a cabeça. Ele faz perguntas de aprofundamento. Como você se sentiu sobre isso? O que isso significou para você? Isso é radicalmente diferente do comportamento do homem comum, que está sempre tentando provar seu valor. Ao ouvir de verdade, você entrega a ela um presente raro, o sentimento de ser vista e compreendida. E você ganha a ferramenta mais poderosa de todas, a informação. Você entende quem ela é, o que ela valoriza, o que a move. A escuta ativa não é uma técnica de sedução passiva, é a forma mais elevada de inteligência social e demonstra uma confiança inabalável. Você não tem nada a provar. Você está ali para entender. A nona lição de Sêneca é um antídoto para a obsessão romântica. Modere as emoções. Os estoicos não defendem a supressão das emoções. Isso é um mito. Eles defendem a análise e a moderação das paixões. Paixões, para eles, são emoções fortes baseadas em julgamentos falsos. A obsessão por uma mulher é uma paixão. Ela se baseia no julgamento falso de que,
Eu preciso dela para ser feliz. Sêneca nos adverte que o amor, quando se torna uma obsessão, te desvia do caminho da sabedoria e da virtude. Ele te torna um escravo. O homem que modera suas emoções é capaz de sentir um desejo profundo, um carinho profundo, mas ele não permite que esse sentimento sequestre sua racionalidade. Ele observa suas emoções como nuvens passando no céu, sem se identificar com a tempestade. Se ele sente um ciúme intenso, ele não age sobre ele. Ele o interroga. Qual é o julgamento por trás desse ciúme? O medo de perder algo que eu não controlo? A insegurança sobre meu próprio valor? Ao fazer isso, ele desarma a emoção. Ele não é controlado por ela. Para uma mulher, um homem que tem o controle de seu próprio mundo emocional é uma rocha. Ele é estável, previsível no bom sentido. Ele não vai explodir em ciúmes, nem se afogar em carência. Ele é um porto seguro. A 10ª lição é uma das ferramentas mais práticas do arsenal estoico. Premeditatio malorum. A premeditação dos males ou das adversidades. Em vez de esperar que tudo dê certo, o estoico dedica um tempo para visualizar o que pode dar errado. Não de uma forma pessimista e ansiosa, mas de uma forma calma e estratégica. Antes de um encontro, o homem comum fantasia sobre o encontro perfeito. O homem estoico pensa: e se a conversa não fluir? E se derramarmos uma bebida? E se ela disser que não sentiu uma conexão no final? Ao visualizar esses cenários, ele se prepara mentalmente. A rejeição, o ghosting, o desinteresse, ele já visitou esses futuros em sua mente. Se eles acontecerem, não serão um choque. Ele não será pego de surpresa. Ele já terá pensado em como reagiria com virtude e calma. Essa prática o torna inabalável. Ele entra nas interações com uma tranquilidade que o homem que só espera o melhor não consegue ter. Ele está preparado para o não, e por isso, ele consegue ser muito mais autêntico e relaxado na busca pelo sim. A 11ª lição resume a dinâmica da energia na atração. Não persiga, atraia. Pense na diferença entre um caçador e um farol. O caçador gasta uma energia imensa perseguindo sua presa. Ele corre, se esconde, se cansa. Às vezes, ele consegue. Muitas vezes, ele assusta a presa, e ela foge para longe. A energia da perseguição é uma energia de necessidade. Agora pense no farol. O farol não persegue nenhum navio. Ele simplesmente se firma em sua rocha, cuida de sua própria luz, e a emite com força e constância. E os navios, naturalmente, são atraídos por essa luz, por essa fonte de orientação e segurança. Seja o farol. A sua luz é o seu propósito, sua missão, sua saúde física e mental, seus hobbies, seus projetos. Quando você foca em fortalecer a sua própria luz, você para de desperdiçar energia perseguindo. As pessoas certas, incluindo as mulheres certas, serão naturalmente atraídas pela sua energia. A perseguição comunica: minha vida está vazia e eu preciso de você para preenchê-la. A atração comunica: minha vida é plena e eu te convido a fazer parte dela. A diferença é abissal. Com isso, fechamos o pilar da interação e entramos no último e mais importante: a mentalidade inabalável. A 12ª lição é um exercício de percepção. Veja as coisas como elas são, não pior do que são. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre as coisas. Uma mulher visualizou sua mensagem e não respondeu. Isso é um fato. É um dado neutro. Agora, o julgamento. Ela me ignorou. Ela não está interessada. Eu disse algo estúpido. Acabou. Esse julgamento é o que causa a dor. A prática estoica é se ater aos fatos. O que aconteceu objetivamente? Houve um envio de dados digitais e, até o momento, não houve um retorno. Ponto. A mente não treinada catastrofiza esse evento. Ela cria uma história inteira de rejeição e fracasso. A mente blindada observa o fato e suspende o julgamento. A informação que eu tenho é que a mensagem foi vista. Não tenho mais nenhuma informação. Vou voltar minha atenção para o que eu controlo. Essa disciplina mental te impede de criar sofrimento desnecessário para si mesmo e te mantém em um estado de calma e clareza. A 13ª lição
É o lema do estoico moderno. O obstáculo é o caminho. Essa frase, popularizada por Ryan Holiday, é a essência do pensamento de Marco Aurélio. Ele dizia que o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Cada interação, difícil, cada teste, cada rejeição, não é um problema. É uma oportunidade. É um treino. A mulher que te testa com uma provocação não é um obstáculo à sua paz. Ela é a oportunidade perfeita para você praticar seu autocontrole e seu bom humor. O silêncio dela não é um obstáculo à sua felicidade. É uma oportunidade para você praticar a dicotomia do controle e focar no seu propósito. Cada momento de atrito no mundo dos relacionamentos é a sua academia para a virtude. É a chance de fortalecer sua paciência, sua coragem, sua sabedoria. Quando você muda essa percepção, o jogo muda. Você para de temer os desafios e passa a recebê-los como um atleta que anseia pelo treino que o tornará mais forte. A 14ª lição expande nossa perspectiva para além do nosso próprio ego. Simpatia é a visão cósmica dos estoicos. A ideia de que somos todos parte de um mesmo organismo, de um mesmo universo interconectado. Como isso se aplica de forma prática? Ajuda a remover a pressão e a intimidação. Aquela mulher que te parece tão perfeita, tão inalcançável, sob a lente da simpatia, ela é apenas uma pessoa com suas próprias inseguranças, seus próprios medos, suas próprias falhas. Ela acorda com o cabelo bagunçado, ela tem dias ruins no trabalho, ela tem seus próprios dramas e ansiedades. Ela é como você, um pequeno fragmento do cosmos tentando encontrar seu caminho. Ao internalizar isso, você para de colocá-la em um pedestal. A idealização é a mãe da ansiedade. Quando você a vê como uma igual, uma companheira de jornada neste universo, a conversa se torna mais fácil. A pressão desaparece. Você não está mais tentando impressionar uma deusa. Você está simplesmente se conectando com outro ser humano. E, finalmente, a 15ª e última lição. A que coloca todas as outras em perspectiva. Memento mori. Lembre-se da morte. Parece mórbido? É o contrário. É o catalisador mais poderoso para a vida autêntica. Os estoicos meditavam sobre a impermanência da vida, não para se deprimirem, mas para se motivarem. A vida é curta. O tempo é finito. Você realmente quer gastar os preciosos momentos que tem neste planeta paralisado pela ansiedade de mandar ou não uma mensagem? Você realmente quer viver uma vida de performance, usando máscaras para agradar os outros, com medo de ser quem você realmente é? Memento mori é um chamado à ação. Seja autêntico. Agora. Diga o que você sente, com coragem e respeito. Faça o que você acredita ser certo. Construa a sua vida de acordo com seus valores. O medo da rejeição empalidece diante da certeza da morte. Você não tem tempo a perder com jogos, com hesitação, com a busca por aprovação. A sua única chance é esta. Viva com virtude, com propósito, com coragem. Agora, essa urgência, essa autenticidade vibrante, é a força mais atraente que existe, porque ela é a mais real. Agora, vamos recapitular a jornada que fizemos. Começamos com a ansiedade paralisante de tentar ser o homem perfeito, a exaustão de um jogo que não pode ser vencido. E então, introduzimos uma filosofia antiga não como teoria, mas como um conjunto de ferramentas práticas. A dicotomia do controle, que te devolveu o poder ao te ensinar a focar apenas no seu reino. As lições de autossuficiência, que te ensinaram a ser o dono do seu tempo, a amar o que acontece, a construir sua fortaleza interior, a praticar o desapego e a focar na sua virtude como seu bem mais precioso. Passamos para as dinâmicas de interação, onde aprendemos a falar com propósito, a ouvir de verdade, a moderar nossas paixões, a nos prepararmos para as adversidades e, crucialmente, a parar de perseguir e começar a atrair. E, por fim, forjamos a mentalidade inabalável, aprendendo a ver as coisas como elas são, a usar os obstáculos como caminho, a ver a humanidade no outro e a usar a lembrança da nossa mortalidade como combustível para uma vida autêntica. Percebe a transformação?
As 15 lições não são sobre o que fazer para conseguir a garota. Elas são sobre quem você precisa se tornar. Elas não são um manual de sedução. São um projeto de arquitetura para a sua alma. O objetivo nunca foi a atração. A atração é apenas um eco da sua força interior, um eco da sua disciplina, um eco do seu propósito, um eco de um homem que controla suas ações, que tem uma missão inabalável, que não teme a rejeição porque sabe que seu valor não é negociável e cuja felicidade é gerada internamente, não concedida por outros. Essa não é uma persona que você veste, é a sua versão mais autêntica e poderosa, sendo desenterrada das ruínas da insegurança e da necessidade de aprovação. Quando você se torna esse homem, a pergunta muda. Não é mais, como eu posso atraí-las? A pergunta se torna, com quem, dentre as que são atraídas, eu escolho compartilhar meu tempo e minha energia? O poder da escolha retorna para você. Você deixa de ser o candidato e se torna o selecionador. Esta jornada de transformação não termina com este vídeo. Ela começa. Cada dia, cada interação é uma nova oportunidade para praticar esses princípios, para fortalecer as muralhas da sua cidadela interior. Haverá momentos de fraqueza. Haverá dias em que a velha mentalidade reativa tentará assumir o controle. É normal. O trabalho não é alcançar a perfeição, mas buscar o progresso constante. A construção de uma mente blindada é a obra de uma vida inteira. Se esta jornada ressoa com a sua busca por força e autenticidade, declare seu compromisso. Escreva "mente blindada" nos comentários. Não para mim, mas como um contrato com você mesmo. É o seu primeiro ato de responsabilidade nesta nova etapa da sua vida. Ao curtir este vídeo, você não apenas apoia o nosso canal, você amplifica a mensagem. Você ajuda a levar esta filosofia de força a outros homens que ainda estão perdidos no jogo da aprovação, sofrendo em silêncio. E, o mais importante, junte-se à nossa irmandade de homens de valor. Inscreva-se no canal e ative as notificações. A construção da sua cidadela interior é um trabalho diário, e eu, como arquiteto do Mente Blindada, estarei aqui para te entregar as ferramentas, tijolo por tijolo. A jornada está só começando. Força e honra.